Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina Educação de Jovens e Adultos do curso de Licenciatura em Matemática da UFRB. Eu sou Caroline Fonseca e estarei com você durante toda essa viagem. Nessa aula falaremos sobre legislação e formação. A legislação que abordaremos nessa videoaula será a legislação brasileira. A Constituição de 1934 reconheceu, pela primeira vez em caráter nacional, a educação como direito de todos e que ela deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. A Constituição, ao se referir no artigo 150 ao Plano Nacional de Educação, diz que ele deve obedecer, entre outros, ao princípio do ensino primário integral, gratuito e de frequência obrigatória, extensivo aos adultos. Isso demonstra que o legislador quis declarar expressamente que o todos do artigo 149 inclui, sim, os adultos do artigo 150 e estende a eles o Estatuto da Gratuidade e da Obrigatoriedade. A Constituição de 34, então, a Constituição anterior, põe o ensino primário extensivo aos adultos, como componente da educação e como dever do Estado e direito do cidadão. Essa formulação avançada expressa bem os movimentos sociais da época em prol da escola como espaço integrante de um projeto de sociedade democrática. Nesse sentido, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, não defende só o direito de cada indivíduo à sua educação integral, mas também a obrigatoriedade, que por falta de escolas, ainda não tinha passado do papel, nem em relação ao ensino primário, e se deve estender progressivamente até uma idade conciliável com o trabalhador produtor, isso é, até os 18 anos. A feitura do Plano Nacional de Educação, de 1936-1937, que não chegou a ser votado devido ao golpe que instituiu o Estado Novo, possuía todo o título 3 da segunda parte voltado para o ensino supletivo. A nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 4.024 de 61, reconhece a educação como direito de todos. E no título 6, capítulo 2, ao trazer do ensino primário diz: o ensino primário é obrigatório a partir dos 7 anos e só será ministrado na língua nacional. Para os que iniciarem depois dessa idade, ou seja, o nosso público, poderão ser formadas classes especiais ou cursos supletivos, correspondentes ao seu nível de desenvolvimento. Essa lei do Diretrizes e Bases, a primeira, determinava ainda, no seu artigo 99, que, aos maiores de 16 anos, será permitida a obtenção de certificados de conclusão do curso ginasial, mediante a prestação de exames de madureza após estudos realizados sem observância de regime escolar. No parágrafo único, nas mesmas condições, permitir-se-á a obtenção do certificado de conclusão de curso colegial também aos maiores de 19 anos. A Constituição de 1967 mantém a educação como direito de todos e, pela primeira vez, estende a obrigatoriedade da escola até os 14 anos. Essa extensão parece incluir a categoria dos adolescentes na escolaridade apropriada, propiciando assim a emergência de uma outra faixa etária, a partir dos 15 anos, sob o conceito de jovem. Este conceito será uma referência para o ensino supletivo. O ensino supletivo, com a Lei 5692 de 71, a LDB, ganhou capítulo próprio, com 5 artigos. Um deles dizia que este ensino se destinava a, abre aspas, suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos que não a tinham seguido ou concluído na idade própria. Este ensino podia, então, abranger o processo de alfabetização, a aprendizagem, a qualificação, algumas disciplinas e também a atualização. Os cursos poderiam acontecer via ensino à distância, por correspondência ou por outros meios adequados. Os cursos e os exames seriam organizados dentro dos sistemas estaduais de acordo com seus respectivos conselhos de educação.
Agora vamos falar da nossa Lei de Diretrizes e Bases vigente, a Lei 9394 de 1996. Essa LDB rompe com a concepção proposta na lei anterior, na LDB anterior, a 5692 de 71. Seja pelo disposto no artigo 92 da nova lei, seja pela nova concepção de educação de jovens e adultos. Desaparece na LDB vigente a noção de ensino supletivo, existente na lei anterior. A atual LDB abriga a seção 5, denominada da educação de jovens e adultos. Os artigos 37 e 38 compõem essa seção. Logo, a EJA é uma modalidade da educação básica, nas suas etapas fundamental e média. O artigo 37 da LDB diz que a EJA será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. O artigo 38 diz que os sistemas de ensino manterão cursos da EJA e exames supletivos. Tais cursos tanto podem ser no âmbito da oferta de educação regular para jovens e adultos, quanto mediante cursos e exames. Tais cursos e exames, de acordo com a LDB e as diretrizes, deverão atender à Base Comum Nacional e possibilitar o prosseguimento de estudos. Lembra quando falamos em educação ao longo da vida? Essa modalidade já está abrangida na nossa LDB vigente. Desde que a educação de jovens e adultos passou a fazer parte constitutiva da Lei de Diretrizes e Bases, tornou-se modalidade da educação básica e é reconhecida como direito público subjetivo na etapa do ensino fundamental. Logo, ela é regular enquanto modalidade de exercício da função reparadora. Nesse caso, a responsabilidade pela escolarização não é do próprio educando, e sim é o Estado assumindo a sua função. Portanto, ao assinalar tanto os cursos quanto os exames supletivos, a lei os tem como compreendidos dentro dos novos referenciais legais e da concepção da EJA aí proposta. Vamos falar agora de alguns pressupostos que são básicos à formação de professores de jovens e adultos no Brasil. A educação de jovens e adultos representa uma dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso e nem domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na convivência social contemporânea. Essa observação faz lembrar que a ausência da escolarização não pode e nem deve justificar uma visão preconceituosa do analfabeto ou iletrado, como inculto ou vocacionado apenas para tarefas e funções desqualificadas nos segmentos do mercado. Muitos desses jovens e adultos, dentro da pluralidade e diversidade de regiões do país, dentro dos mais diferentes estratos sociais, desenvolveram uma rica cultura baseada na oralidade, da qual nos dão prova, entre muitos outros, a literatura de cordel, o teatro popular, o cancioneiro regional, os repentistas, as festas populares, as festas religiosas e os registros de memória das culturas afro-brasileira e indígena. Assim, para entendermos uma aprendizagem significativa para adultos, é preciso esclarecer dois conceitos básicos: alfabetização e letramento. A professora Magda Soares esclarece: alfabetizado nomeia aquele que apenas aprendeu a ler e escrever, não aquele que adquiriu o estado ou a condição de quem se apropriou da leitura e da escrita. A mesma autora diz que letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever. O estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita. Assim, não basta apenas saber ler e escrever,
é preciso também fazer uso do ler e do escrever, saber responder às exigências de leituras e de escritas que a sociedade faz continuamente. Além de atender às exigências da sociedade quanto à leitura e da escrita do educando, é preciso considerar o que foi dito anteriormente, os seus saberes adquiridos ao longo da vida. Enquanto os sistemas de escrita são um produto cultural, a alfabetização e o letramento são processos de aquisição de um sistema escrito. Portanto, é importante não confundir. Existem os instrumentos que nos possibilitam ler e escrever, mas existe também a função social que esses instrumentos nos possibilitam enquanto cidadão dentro de uma sociedade. Como diz a professora Magda Soares, um adulto pode ser analfabeto, porque foi marginalizado social e economicamente. Mas, se vive em um meio em que a leitura e a escrita têm presença forte, se interessa em ouvir a leitura de jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas que outros leem para ele, se dita cartas para que um alfabetizado as escreva, se pede a alguém que lhe leia avisos ou indicações afixados em algum lugar, esse analfabeto é, de certa forma, letrado, porque faz uso da escrita, envolve-se em práticas sociais de leitura e escrita. Essa dimensão sociocultural do letramento é reforçada pela professora Leda Tifoni. O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos socio-históricos da aquisição da escrita. Entre outros casos, procura estudar e descrever o que ocorre nas sociedades quando adotam um sistema de escrita de maneira restrita ou generalizada. Procura ainda saber quais práticas psicossociais substituem as práticas letradas em sociedades ágrafas. Igualmente, deve-se considerar a riqueza das manifestações cujas expressões artísticas vão da cozinha ao trabalho em madeira e pedra, entre outras, atestam habilidades e competências insuspeitas. De todo modo, o não está em pé de igualdade no interior de uma sociedade predominantemente grafocêntrica, onde o código escrito ocupa a posição privilegiada, revela-se como problemática a ser enfrentada. Sendo leitura e escrita bens relevantes, de valor prático e simbólico, o não acesso a graus elevados de letramento é particularmente danoso para a conquista de uma cidadania plena. Suas raízes são de ordem histórico-social. No Brasil, essa realidade resulta do caráter subalterno atribuído pelas elites dirigentes à educação escolar de negros escravizados, índios reduzidos, caboclos migrantes e trabalhadores braçais, entre outros. Impedidos da plena cidadania, os descendentes desses grupos ainda hoje sofrem as consequências desta realidade histórica. Disto, nos dão prova as inúmeras estatísticas oficiais. A rigor, estes segmentos sociais, com especial razão negros e índios, não eram considerados como titulares do registro maior da modernidade, uma igualdade que não reconhece qualquer forma de discriminação e de preconceito com base em origem, raça, sexo, cor, idade, religião e sangue, entre outros. Fazer a reparação dessa realidade, dívida inscrita em nossa história social e na vida de tantos indivíduos, é um imperativo e um dos fins da EJA, porque reconhece o advento para todos desse princípio de igualdade. É isso. Reconhecer o saber adquirido ao longo da vida do educando e instrumentalizá-lo de forma crítica, reflexiva e emancipatória. Obrigada e até a próxima!